Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Christopher e Sam. Livro I. Goiânia, cidade natal. De 1910 a 1933. Pátria é um nome, uma palavra, e é forte. Tão forte, que nenhum mágico pronunciou feitiço maior e nenhum espírito respondeu a um chamado mais forte. Charles Dickens. Yeondu, Busan, Coreia. A história falhou conosco, mas não importa. Na virada do século, um pescador idoso e sua mulher decidiram receber hóspedes em sua casa para ganhar um dinheiro extra. Ambos haviam nascido e crescido na aldeia de pescadores de Yeondu, uma ilhota de 8 quilômetros de extensão junto à cidade portuária de Busan. Durante seu longo casamento, a mulher deu à luz 3 filhos, mas apenas Oni, o mais velho e mais fraco, sobreviveu. Oni nasceu com fenda palatina e um pé torto, porém, era dotado de ombros largos, corpo atarracado e pele dourada. Na juventude, ainda conservava o temperamento amável e sério da infância. Quando cobria a boca deformada com as mãos, algo que fazia por hábito sempre que estava diante de estranhos, Oni lembrava a beleza do pai, pois ambos tinham os mesmos olhos grandes e risonhos. Sobrancelhas escuras adornavam sua testa larga, perpetuamente bronzeada pelo trabalho ao ar livre. Como os pais, Oni não era um falante muito ágil, e algumas pessoas cometiam o erro de achar que, porque não falava muito rápido, ele sofria de algum problema mental. Mas isso não era verdade. Em 1910, quando Oni tinha 27 anos, o Japão anexou a Coreia. O pescador e a mulher, que eram parcimoniosos e muito trabalhadores, decidiram viver à margem dos aristocratas incompetentes e governantes corruptos do país, que tinham entregado a nação aos ladrões. Quando o aluguel da casa voltou a subir, o casal deixou o próprio quarto e passou a dormir no vestíbulo junto à cozinha para aumentar o número de hóspedes. A casa de madeira que alugavam havia 3 décadas não era grande, tinha pouco mais de 45 metros quadrados. Portas de correr de papel dividiam o interior em 3 cômodos confortáveis, e o pescador havia substituído o telhado de palha com goteiras por telhas de barro vermelhas, para benefício do proprietário, que vivia no esplendor de uma mansão em Busan. Com o tempo, a cozinha foi transferida para a horta, de maneira a acomodar panelas maiores e um número crescente de mesas dobráveis que ficavam penduradas em ganchos no muro de pedra. Por insistência do pai, Oni aprendeu a ler e escrever em coreano e japonês com o professor da aldeia, o suficiente para manter o livro de contabilidade da pensão e fazer contas de cabeça para não ser passado para trás no mercado. Assim que aprendeu a fazer essas coisas, os pais o tiraram da escola. Na adolescência, Oni trabalhava quase tão bem quanto um homem forte com as pernas boas e o dobro de sua idade. Era habilidoso com as mãos e capaz de carregar fardos pesados, embora não conseguisse correr nem andar muito depressa. Tanto Oni quanto o pai eram conhecidos na aldeia por nunca beber uma taça de vinho sequer. O pescador e a mulher criaram um único filho sobrevivente, o aleijado da vila, para ser um rapaz esperto e diligente, porque não sabiam quem ia cuidar dele depois que morressem. Se fosse possível que uma mulher e um homem compartilhassem o mesmo coração, Oni seria esse órgão em constante pulsar. Os dois tinham perdido os outros filhos, o mais novo para o sarampo e o do meio, que era um inútil, para a chifrada de um touro em um acidente absurdo. Quando era pequeno, Oni só saía de casa para ir à escola e ao mercado e, por fim, quando se tornou um rapaz, teve que ficar em casa para ajudar os pais. Eles não teriam suportado a ideia de desapontá-lo, mas ainda assim, o amavam o suficiente para não o mimar em excesso. Os dois camponeses sabiam que um filho mimado causava mais prejuízo a uma família do que um filho morto, e evitavam fazer demais as vontades dele. Outras famílias da região não tinham a sorte de contar com 2 pais tão sensatos, e como acontece sempre que um país sofre um golpe de seus rivais ou da natureza, os fracos, os velhos, as viúvas e os órfãos, estavam mais desesperados do que nunca na península colonizada. Para cada lar que podia alimentar mais uma pessoa, havia multidões dispostas a trabalhar um dia inteiro em troca de uma tigela de grãos de cevada. Na primavera de 1911, 2 semanas depois de Oni completar 28 anos, a casamenteira de bochechas rosadas da vila procurou a mãe dele. A mãe de Oni levou a casamenteira para a cozinha,
teriam que conversar em voz baixa porque os hóspedes estavam dormindo nos quartos da frente. Era quase meio-dia, e os hóspedes que haviam passado a noite pescando tinham comido o jantar ainda quente, tomado banho e ido para a cama. A mãe de Oni serviu à casamenteira uma xícara de chá de cevada frio, sem deixar de cuidar de seus afazeres. Naturalmente, a mãe imaginava o que a casamenteira queria, mas não sabia o que dizer. Oni nunca havia pedido uma noiva aos pais. Era inconcebível que uma família decente deixasse que uma filha se casasse com alguém com deformidades, já que essas coisas passavam inevitavelmente para as gerações seguintes. Ela nunca vira o filho conversando com uma garota. A maioria das moças da aldeia o evitava, e Oni era sensato o bastante para não desejar o que não poderia ter. Essa resignação era algo que qualquer camponês normal teria aceitado a respeito da própria vida e daquilo que poderia almejar. O rosto peculiar da casamenteira era rechonchudo e rosado. Seus olhos negros e impiedosos observavam tudo com astúcia, e ela tomava o cuidado de dizer apenas coisas agradáveis. A mulher umedeceu os lábios como se estivesse com sede. A mãe de Oni sentiu que a outra a avaliava, assim como todos os detalhes da casa, calculando o tamanho da cozinha com olhos severos. A casamenteira, por sua vez, teria grande dificuldade em decifrar a mãe de Oni, uma mulher calada que trabalhava de sol a sol, fazendo tudo o que fosse necessário para aquele dia e para o dia seguinte. Ela raramente ia ao mercado porque não tinha tempo a perder com conversas sem importância. Mandava Oni em seu lugar. Enquanto a casamenteira falava, a boca da mãe de Oni permaneceu tão imóvel e firme quanto a pesada mesa de pinho na qual estava cortando rabanetes. A casamenteira foi a primeira a tocar no assunto. Apesar da desagradável questão do pé e do lábio leporino, Oni claramente era um bom rapaz, educado e forte como um par de bois. Ela era abençoada por ter um filho tão bom, disse a casamenteira, que menosprezava os próprios filhos. Nenhum dos dois se dedicava aos livros ou ao comércio, mas não eram maus rapazes. Sua filha tinha se casado cedo e morava muito longe. Todos estavam bem casados, supunha, mas seus filhos eram preguiçosos. Não eram como Oni. Depois de fazer seu discurso, a casamenteira olhou fixamente para a mulher de pele morena cujo rosto permanecia impassível, procurando algum sinal de interesse. A mãe de Oni manteve a cabeça baixa, o olhar fixo na faca afiada que manejava com destreza. Cada pedaço de rabanete era quadrado e uniforme. Quando uma grande montanha de cubos de rabanete branco se formou na tábua de corte, ela a transferiu com um movimento ágil para uma tigela. Estava prestando tanta atenção à conversa da casamenteira que teve medo de começar a tremer de nervoso. Antes de entrar na casa, a casamenteira tinha dado uma volta na propriedade para avaliar as condições financeiras da família. Ao que parecia, os rumores que corriam na vizinhança sobre a situação estável da família estavam confirmados. Na horta junto à cozinha, as primeiras chuvas da primavera tinham feito crescer rabanetes grandes e firmes que estavam prontos para serem colhidos da terra marrom. Havia badejos e lulas cuidadosamente pendurados em um varal, secando ao sol da primavera. Junto ao anexo, em um chiqueiro limpo construído com pedras locais e argamassa, havia 3 porcos pretos. A casamenteira contou 7 galinhas e um galo no quintal dos fundos. No interior da casa, a prosperidade era ainda mais evidente. Na cozinha, havia tigelas de arroz e sopa empilhadas em prateleiras e tranças de alho branco e pimenta penduradas nas vigas baixas. Em um canto perto da pia, uma enorme cesta de palha cheia de batatas recém-colhidas. O aroma agradável de cevada e painço cozinhando em uma panela preta de arroz se espalhava pela pequena casa. Satisfeita com a situação confortável da família em um país que ficava cada vez mais pobre, a casamenteira teve certeza de que até mesmo Oni poderia arrumar uma noiva saudável, então pôs mãos à obra. A garota morava no outro extremo da ilha, depois dos bosques densos. O pai dela, um pequeno agricultor, era um dos muitos que haviam perdido seu arrendamento como resultado dos recentes levantamentos topográficos do governo colonial. Amaldiçoado com 4 meninas e nenhum filho homem, o viúvo não tinha o que comer a não ser o que encontrava no bosque, os peixes que não conseguia vender e os frutos da caridade ocasional de vizinhos igualmente empobrecidos. O honrado pai havia implorado que a casamenteira encontrasse noivos para suas filhas solteiras, já que para uma virgem, era melhor se casar com qualquer um do que ter que mendigar por comida quando todos estavam passando fome, e a virtude valia muito. A garota Yangjin era a mais nova das 4 meninas e a mais fácil de dispor, porque era jovem demais para reclamar e pelo menos teria o que comer. Yangjin tinha 15 anos e era doce e terna como um bezerro recém-nascido, disse a casamenteira. Nada de dote, é claro, mas certamente o pai não deve esperar muitos presentes.
Quem sabe algumas galinhas poedeiras, tecidos de algodão para as irmãs da noiva, 6 ou 7 sacas de painço para passarem o inverno. Como não ouviu protestos diante da lista, a casamenteira ficou mais confiante. Talvez uma cabra. Ou um porco pequeno. A família é tão pobre, e os preços das noivas caíram muito. A garota não vai precisar de nenhuma joia. A casamenteira riu um pouco. Com o movimento de seu pulso largo, a mãe de Oni temperou os rabanetes com sal marinho. A casamenteira não fazia ideia do quanto ela estava concentrada, pensando no que poderia oferecer. A mãe de Oni faria qualquer coisa para pagar o preço exigido pela noiva. Ela se surpreendeu com as ilusões e esperanças que cresciam em seu peito. Mas seu rosto permaneceu sereno e discreto, só que a casamenteira não era boba. O que eu não daria para um dia ter um neto, disse, dando sua cartada final, sem deixar de examinar com cuidado o rosto enrugado e moreno da dona da pensão. Eu tenho uma neta, mas nenhum neto e a menina chora demais. Eu me lembro de segurar meu primeiro filho nos braços quando ele ainda era um bebê. Que felicidade! Era branco como uma cesta de bolinhos de arroz de ano novo, delicado e fofo como a massa quente. Tão gostoso que eu tinha vontade de mordê-lo. Bem, agora não passa de um grande preguiçoso, acrescentou, sentindo a necessidade de fazer uma reclamação depois de tanto se vangloriar. A mãe de Oni finalmente sorriu, já que aquela imagem também era vívida para ela. Que mulher mais velha não desejaria segurar um neto no colo, ainda mais quando essa ideia teria sido inconcebível antes daquela visita? Cerrou os dentes para se acalmar, pegou a tigela e a sacudiu para distribuir bem o sal. A garota tem um rosto bonito, sem marcas de varíola. Tem boas maneiras e obedece ao pai e às irmãs. E não é muito morena. É franzina, mas tem mãos e braços fortes. Precisa ganhar peso, mas é compreensível. A família tem enfrentado tempos difíceis. A casamenteira sorriu, olhando para a cesta de batatas no canto, como se sugerisse que ali a garota poderia comer tanto quanto quisesse. A mãe de Oni colocou a tigela na bancada e se voltou para a visita. Vou falar com meu marido e meu filho. Não temos dinheiro para uma cabra ou um porco. Mas talvez possamos enviar um tecido de algodão junto com as outras coisas para que passem o inverno. Terei que perguntar a eles. Os noivos se conheceram no dia do casamento, e Yangjin não ficou assustada ao ver o rosto de Oni. 3 pessoas em sua aldeia tinham nascido daquela forma. Já tinha visto gado e porcos com a mesma deformidade. Uma garota que morava perto de sua casa tinha um inchaço no formato de um morango entre o nariz e o lábio leporino, e as outras crianças a chamavam de morango, apelido com o qual ela não se incomodava. Quando o pai de Yangjin lhe disse que seu marido seria como morango e também com um pé torto, ela não chorou. O pai disse que ela era uma boa menina. Oni e Yangjin se casaram em uma cerimônia tão discreta que se a família não tivesse enviado bolinhos de arroz com artemisia aos vizinhos, teria sido acusada de mesquinharia. Até os hóspedes ficaram surpresos quando a noiva apareceu para servir-lhes o café da manhã no dia seguinte ao casamento. Quando ficou grávida, Yangjin se preocupou com a possibilidade de o bebê herdar as deformidades de Oni. O primeiro filho nasceu com fenda palatina, mas tinha as pernas boas. Oni e os pais não se angustiaram quando a parteira lhes mostrou o bebê. Você se importa? Perguntou Oni à mulher, e ela disse que não, porque não se importava mesmo. Quando ficou sozinha com o recém-nascido, Yangjin delineou a boca do bebê com o dedo indicador e a beijou. Nunca havia amado alguém como amava o filho. Quando tinha 7 semanas de vida, ele morreu em decorrência de uma febre. O segundo filho tinha um rosto perfeito e as pernas boas, mas teve diarreia e febre e também morreu antes da celebração de seu Baekgyu, quando o bebê completa 100 dias de vida. Suas irmãs, que continuavam solteiras, culpavam sua pouca produção de leite e a aconselharam a procurar um xamã. Oni e os pais não aprovavam essa ideia, mas quando engravidou do terceiro filho, ela foi procurá-lo sem dizer nada a eles. No entanto, na metade dessa gravidez sentiu-se mal e se resignou diante da possibilidade de que aquela criança também morresse. Perdeu-a para a varíola. A sogra procurava o herborista e preparava chás curativos para ela. Yangjin bebia até a última gota marrom da xícara e pedia desculpas pela despesa. Depois de cada nascimento, Oni ia ao mercado comprar as algas preferidas da mulher, a fim de preparar uma sopa que curasse seu útero. Depois de cada morte, comprava bolinhos de arroz doce ainda quentes no mercado e os levava para ela. Você precisa comer. Precisa recuperar a força. 3 anos depois do casamento, o pai de Oni morreu, e meses depois, a mulher o seguiu. Os sogros de Yangjin nunca lhe negaram comida nem roupas.
Nunca a criticaram nem bateram nela, apesar de ela ter fracassado em lhes dar um herdeiro. Por fim, Yangjin deu à luz Sunja, sua quarta filha e a única mulher, e a menina sobreviveu, até ela completar 3 anos. Seus pais não dormiram uma noite inteira sem checar diversas vezes para ver se a pequena deitada a seu lado estava respirando. Oni fazia bonecas para a filha com palha de milho e abria mão do tabaco para lhe comprar doces, embora os hóspedes desejassem que Oni comesse com eles. Os 3 faziam todas as refeições juntos. Ele amava a filha da mesma maneira que os pais o haviam amado, mas descobriu que não conseguia lhe negar nada. Sunja era uma garota de aparência normal, de riso fácil e alegre, mas para o pai era linda, e ele ficava admirado com sua perfeição. Poucos pais no mundo adoravam tanto as filhas como Oni, que parecia viver para fazê-la sorrir. No inverno em que Sunja completou 13 anos, Oni morreu de tuberculose. Em seu funeral, Yangjin e a filha estavam inconsoláveis. Na manhã seguinte, a jovem viúva se levantou da cama e voltou ao trabalho. 2. Novembro de 1932. O inverno que sucedeu à invasão da Manchúria pelo Japão foi difícil. Rajadas de vento cortante atravessavam a pequena pensão, e as mulheres precisaram enfiar algodão entre as camadas de roupa. Durante as refeições, os hóspedes, repetindo o que ouviam no mercado dos homens que sabiam ler os jornais, diziam que aquilo se chamava depressão e estava assolando o mundo inteiro. Os americanos pobres passavam tanta fome quanto os russos pobres e os chineses pobres. Em nome do imperador, até os japoneses estavam enfrentando privações. Os prudentes e fortes, não havia dúvida, sobreviveriam àquele inverno, mas as notícias vergonhosas eram frequentes demais. Crianças que iam dormir e não acordavam, meninas que vendiam sua inocência por uma tigela de macarrão, e idosos que se recolhiam para morrer sozinhos a fim de que os mais novos pudessem comer. Apesar disso, os hóspedes continuavam esperando que suas refeições fossem servidas regularmente, e uma casa velha precisava de reparos. Todos os meses tinham que pagar o aluguel ao persistente representante do proprietário. Com o tempo, Yangjin havia aprendido a lidar com dinheiro, a negociar com os fornecedores e a se negar a aceitar condições que não fossem convenientes para ela. Contratou 2 irmãs órfãs para ajudarem nas tarefas domésticas. Não era mais a adolescente descalça que tinha chegado àquela casa levando um par de roupas de baixo limpas embrulhadas em um corte de tecido, mas uma viúva de 37 anos que administrava uma pensão. Yangjin tinha que cuidar de Sunja e ganhar dinheiro. Por sorte, tinham aquele negócio, mesmo que a propriedade não fosse delas. No primeiro dia do mês, cada hóspede pagava 23 ienes pela pensão completa, embora com o passar do tempo, ficasse cada vez mais difícil comprar grãos no mercado e carvão para o aquecimento. Ela não podia aumentar o preço da mensalidade porque os homens não ganhavam o suficiente, mas tinha de alimentá-los da mesma forma. Então preparava caldos grossos e nutritivos com ossos e temperava os legumes da horta para transformá-los em saborosos acompanhamentos. Quando sobrava pouco dinheiro no fim do mês, racionava o painço e a cevada e as poucas coisas que havia na despensa. Quando não restavam muitos cereais, preparava deliciosas panquecas com farinha de grãos e água. Os hóspedes levavam para ela o que não conseguiam vender no mercado, de modo que de vez em quando havia caranguejo ou cavala, que ela conservava com especiarias para complementar as refeições ainda mais escassas que com certeza estavam por vir. Havia 2 temporadas, 6 homens se revezavam dormindo no único quarto de hóspedes. Os 3 irmãos Chung, de Geolado, pescavam à noite e dormiam durante o turno do dia, e 2 rapazes de Daegu e um viúvo de Busan trabalhavam no mercado de peixe e iam dormir no fim da tarde. Dormiam todos juntos no quarto pequeno, mas ninguém reclamava porque naquela pensão viviam melhor do que em suas respectivas casas. A roupa de cama era limpa e havia comida suficiente. As meninas lavavam bem as roupas e a dona da pensão as remendava com retalhos para que durassem mais uma estação. Nenhum daqueles homens podia sustentar uma esposa, de forma que aquele arranjo não era nada mal para eles. Ainda que uma esposa pudesse proporcionar algum consolo físico a um homem trabalhador, um casamento podia resultar em filhos, que precisariam de comida, roupas e um lar. A esposa de um homem pobre tendia a se queixar e chorar, de modo que aqueles homens estavam conformados com sua situação. O aumento dos preços que acompanhava a escassez de dinheiro era preocupante, mas os hóspedes quase nunca atrasavam o pagamento. Os homens que trabalhavam no mercado por vezes eram pagos com produtos que não tinham sido vendidos, e Yangjin aceitava uma jarra de óleo de cozinha no lugar de alguns ienes do pagamento pela hospedagem. A sogra lhe havia explicado que era preciso ser muito gentil com os hóspedes,
pois sempre havia outros lugares onde os trabalhadores poderiam ficar. Os homens têm opções que as mulheres não têm, dizia ela. No fim de cada estação, quando sobravam algumas moedas, Yang Jin as colocava em uma panela de barro escura que escondia atrás de um painel no armário onde o marido tinha guardado os 2 anéis de ouro que haviam pertencido à sua mãe. Na hora das refeições, Yang Jin e a filha serviam a comida em silêncio enquanto os hóspedes falavam animadamente sobre política. Os irmãos Chung eram analfabetos, mas acompanhavam as notícias com atenção nas docas e gostavam de analisar o futuro do país sentados à mesa durante o jantar. Eram meados de novembro, e a pesca tinha sido melhor do que o esperado para o mês. Os irmãos Chung tinham acabado de acordar e os hóspedes do turno da noite logo chegariam para dormir. Os irmãos pescadores faziam sua principal refeição do dia antes de sair para o mar. Descansados e cheios de energia, estavam convencidos de que o Japão não conseguiria conquistar a China. Sim, os desgraçados podem dar uma mordida, mas a China não vai ser engolida por inteiro. É impossível, exclamou o irmão Chung do meio. Aqueles anões não vão se apoderar de um reino tão importante. A China é nossa irmã mais velha. O Japão não passa de uma semente podre, gritou Gordo, o irmão mais novo, golpeando a mesa com a xícara de chá quente. A China vai expulsar aqueles filhos da puta. Pode apostar. Entre as paredes desgastadas da pensão, os pobres homens zombavam de seu poderoso colonizador, sentindo-se protegidos da polícia colonial, que não se preocuparia com pescadores com ideias grandiosas. Os irmãos se gabavam da força da China, os corações ansiando que outra nação se mantivesse forte, já que seus próprios governantes os haviam decepcionado. Já fazia 22 anos que seu país fora colonizado. Os 2 mais novos nunca tinham vivido em uma Coreia que não fosse governada pelo Japão. Ajumone, gritou Gordo bem-humorado. Ajumone. Sim, Yang Jin sabia que ele queria repetir. Era um rapaz franzino que comia mais do que os 2 irmãos juntos. Pode me trazer mais uma tigela da sua sopa deliciosa? Sim, é claro. Yang Jin foi buscar sopa na cozinha. Gordo a devorou ruidosamente e os homens saíram para trabalhar. Os hóspedes do turno da noite chegaram logo depois, lavaram-se e jantaram depressa. Fumaram seus cachimbos e em seguida foram dormir. As mulheres limparam as mesas e comeram seu jantar simples em silêncio, porque os homens estavam dormindo. As criadas e Sunja arrumaram a cozinha e lavaram a louça. Yang Jin verificou o carvão antes de ir para a cama. Ainda estava pensando na conversa dos irmãos sobre a China. Oni costumava ouvir com atenção todos os homens que lhe levavam notícias, assentia, expirava resolutamente e em seguida se levantava para cuidar de suas tarefas. Não importa, dizia ele. Não importa. Quer a China capitulasse, quer se vingasse, as ervas daninhas tinham que ser arrancadas da horta, as sandálias de corda tinham que ser tecidas se eles quisessem ter calçados e os ladrões que com frequência tentavam roubar suas poucas galinhas tinham que ser afugentados. A bainha úmida do casaco de lã de Beck Sak tinha congelado até ficar rígida, mas por fim ele encontrou a pensão. A longa viagem de Pyongyang até ali o deixará exausto. Em contraste com o norte nevado, o frio em Busan era enganoso. O inverno no sul parecia mais ameno, porém o vento gelado do mar penetrava em seus pulmões debilitados e o congelava até os ossos. Quando saiu de casa, Isaac se sentia forte o suficiente para fazer a viagem de trem, mas agora estava exaurido e sabia que precisava descansar. Da estação ferroviária em Busan, havia encontrado o caminho até o pequeno barco que fazia a travessia para Yeondo e depois de desembarcar, o carvoeiro da região o levou até a pensão. Isaac expirou e bateu à porta, prestes a perder os sentidos, mas acreditando que se conseguisse dormir bem aquela noite estaria melhor pela manhã. Yang Jin tinha acabado de se deitar no estrado forrado de algodão quando a mais jovem das criadas bateu de leve no batente da porta do quarto onde as 4 mulheres dormiam juntas. Ajumone, há um cavalheiro aqui. Ele quer falar com o chefe da casa. Disse algo a respeito do irmão, que se hospedou aqui anos atrás. O cavalheiro quer ficar. Esta noite, explicou a criada sem fôlego. Yang Jin franziu a testa. Quem seria aquele homem que estava perguntando por Oni? No mês seguinte faria 3 anos de sua morte. A filha Sunja já estava dormindo no chão aquecido, ressonando de leve, os cabelos soltos, ondulados pelas tranças que ela havia usado durante o dia, estendidos no travesseiro como um resplandecente retângulo de seda preta. Ao lado dela havia espaço suficiente apenas para que as criadas se deitassem quando terminassem o trabalho do dia. Não disse a ele que o senhor da casa faleceu? Eu disse. Ele pareceu surpreso.
O cavalheiro disse que o irmão escreveu ao senhor, mas não obteve resposta. Yang Jin se levantou e pegou o hanbok de musselina que havia acabado de despir e que estava cuidadosamente dobrado ao lado do travesseiro. Colocou a veste acolchoada sobre a saia e a jaqueta. Com movimentos hábeis prendeu os cabelos em um coque. Ao ver o homem recém-chegado, ela compreendeu por que a criada não o mandara embora. Ele tinha a aparência de um pinheiro jovem, era esguio e elegante e incomumente bonito. Tinha olhos risonhos e rasgados, nariz reto e pescoço longo, a testa pálida e lisa. Não se parecia em nada com os hóspedes de cabelos grisalhos que pediam comida aos gritos e provocavam as criadas por estarem solteiras. O jovem homem usava um terno ocidental e um casaco de neve grosso. Os sapatos de couro importados, a maleta de couro e o chapéu de feltro destoavam da pequena entrada da casa. A julgar por sua aparência, tinha dinheiro suficiente para um quarto em uma hospedaria maior no centro, onde costumavam se hospedar os mercadores e comerciantes. Quase todas as hospedarias em Busan nas quais coreanos podiam ficar estavam lotadas, mas por uma boa quantia de dinheiro, era possível conseguir algo. Com aquelas roupas, ele passaria por um japonês rico. A criada olhava para o cavalheiro com a boca ligeiramente aberta, torcendo para que ele pudesse ficar. Yang Jin fez uma reverência, sem saber o que dizer. O irmão dele sem dúvida tinha enviado uma carta, mas ela não sabia ler. De tempos em tempos, pedia ao professor da escola da aldeia que lesse para ela sua correspondência, mas naquele inverno ainda não tivera tempo. Ajumone, disse ele, fazendo uma reverência, espero que não a tenha acordado. Já estava escuro quando desembarquei da balsa. Só agora fiquei sabendo sobre seu marido. Sinto muito por essa notícia triste. Sou Baek Isak. Venho de Pyongyang. Meu irmão, Baek Yoseb, ficou hospedado aqui muitos anos atrás. Ele tinha um leve sotaque do norte e seus modos eram educados. Gostaria de ficar aqui por algumas semanas antes de ir para Osaka. Yang Jin olhou para os pés descalços. O quarto de hóspedes já estava lotado, e um homem como aquele provavelmente esperava ter seus próprios aposentos. Aquela hora da noite, seria difícil encontrar um barqueiro que o levasse de volta ao continente. Isaac tirou um lenço branco do bolso da calça e cobriu a boca para tossir. Meu irmão esteve aqui quase 10 anos atrás. Eu me pergunto se a senhora se lembra dele. Ele admirava muito seu marido. Yang Jin fez que sim com a cabeça. Lembrava-se bem do Baek mais velho, porque ele não era pescador nem alguém que trabalhasse no mercado. O primeiro nome dele era Yoseb. Havia sido batizado em homenagem a um personagem bíblico. Seus pais eram cristãos e haviam fundado uma igreja no norte. Mas seu irmão, aquele cavalheiro, não se parecia muito com o senhor. Ele era baixo e usava óculos redondos com aro de metal. Estava indo para o Japão e passou várias semanas hospedado aqui antes de seguir viagem. Sim, sim. O rosto de Isaac se iluminou. Fazia mais de uma década que não via Yoseb. Ele mora em Osaka com a esposa. Foi ele quem escreveu para seu marido. Insistiu para que eu ficasse aqui e recomendou seu ensopado de bacalhau. É melhor do que o de nossa casa, ele me disse. Yang Jin sorriu. Como poderia não sorrir? Meu irmão me disse que seu marido era muito trabalhador. Isaac não mencionou o pé torto nem a fenda palatina, embora, é claro, Yoseb tivesse mencionado essas coisas em suas cartas. Isaac estava curioso para conhecer o homem que tinha superado essas dificuldades. O senhor já jantou? Perguntou Yang Jin. Estou bem. Obrigado. Podemos lhe preparar algo para comer. Acha que posso descansar aqui? Sei que não estava me esperando, mas já faz 2 dias que estou na estrada. Não temos quarto vago, senhor. Não é um lugar muito grande, como pode ver. Isaac suspirou e em seguida sorriu para a viúva. Aquele fardo era dele, não dela, e não queria que ela se sentisse mal. Procurou a maleta. Estava perto da porta. É claro. Então acho melhor eu voltar para Busan e encontrar um lugar para ficar. Antes que eu vá, será que conhece alguma pensão nas redondezas onde possa haver um quarto vago para mim? Ele endireitou a postura, não querendo parecer desencorajado. Não há nada nas redondezas e não temos quarto vazio, respondeu Yang Jin. Se o colocasse com os outros, ele poderia se incomodar com o cheiro dos homens. Por mais que as lavassem, era impossível remover o fedor de peixe das roupas deles. Isaac fechou os olhos e acenou com a cabeça, virando-se para ir embora. Há espaço no local onde os hóspedes dormem. Temos apenas um quarto, como pode ver. 3 hóspedes dormem nele durante o dia e outros 3 durante a noite, de acordo com os horários de trabalho. Há espaço apenas para mais um homem, mas não é confortável. Pode dar uma olhada se quiser. Está ótimo, disse Isaac aliviado. Eu ficarei muito grato. Posso pagar o mês inteiro, talvez seja mais apertado do que está acostumado.
Não havia tantos homens aqui quando seu irmão ficou hospedado conosco. Naquela época não tínhamos tanto movimento. Não sei se... Não. Quero apenas um canto para me deitar. Está tarde, e o vento está muito forte esta noite. Yangjin de repente ficou envergonhada pelo estado de sua pensão, de uma forma que nunca havia ficado antes. Se ele quisesse ir embora na manhã seguinte, ela lhe devolveria o dinheiro, pensou. Informou a ele o valor da tarifa mensal que deveria ser paga adiantada. Se ele fosse embora antes do fim do mês, ela devolveria a parte proporcional. Cobrou dele 23 ienes, o mesmo que cobrava dos pescadores. Isaac contou o dinheiro e o entregou a ela. A criada colocou a maleta dele diante do quarto e foi até o armário pegar um colchonete limpo. Ele ia precisar de água quente da cozinha para se lavar. A menina baixou os olhos, mas estava curiosa a respeito do rapaz. Yangjin a ajudou a arrumar a cama, e Isaac as observou em silêncio. Em seguida, a criada levou para ele uma bacia com água quente e uma toalha limpa. Os rapazes de Daegu dormiam lado a lado, e o viúvo dormia com os braços sobre a cabeça. O estrado de Isaac ficava ao lado do estrado do viúvo. De manhã, os homens reclamariam um pouco por ter de dividir o espaço com mais uma pessoa, mas Yangjin não podia colocá-lo para fora. 3. Quando amanheceu, os irmãos Chung voltaram de seu barco. Gordo notou de imediato a presença do novo hóspede, que ainda dormia no quarto. Ele sorriu para Yangjin. Fico feliz que uma mulher tão trabalhadora como a senhora seja tão bem-sucedida. Os ricos já ficaram sabendo sobre sua comida deliciosa. Logo estará recebendo hóspedes japoneses. Espero que tenha cobrado dele o triplo do que nós, os pobres, pagamos. Sunja balançou a cabeça, mas ele não notou. Gordo passou os dedos pela gravata pendurada ao lado do terno de Isaac. Então é isso que os Yangban usam em torno do pescoço para parecerem importantes. Parece uma forca. Nunca tinha visto uma coisa dessas de perto. Ah, como é macio! O irmão mais novo passou a gravata sobre o bigode. Talvez seja seda. Uma forca de seda de verdade. Ele riu alto, mas Isaac não se moveu. Gordo, não toque nisso, disse Gombo com severidade. O irmão mais velho tinha o rosto coberto de marcas de varíola e quando ficava irritado, sua pele esburacada se avermelhava. Desde a morte do pai, ele cuidava dos dois irmãos mais novos. Gordo largou a gravata, envergonhado. Não gostava de desagradar Gombo. Os irmãos se lavaram, comeram e foram dormir. O novo hóspede continuou dormindo ao lado deles, o ressonar pontuado de tempos em tempos por uma tosse abafada. Yangjin foi até a cozinha pedir às criadas que cuidassem do novo hóspede caso ele acordasse. Deveriam deixar uma refeição quente pronta para ele. Sunja estava agachada em um canto, lavando batatas doces, e não levantou a cabeça quando a mãe entrou na cozinha, tampouco quando ela saiu. Havia uma semana que diziam uma a outra apenas o imprescindível. As criadas não imaginavam o que poderia ter acontecido para deixar Sunja tão calada. No fim da tarde, os irmãos Chung acordaram, comeram de novo e foram à cidade comprar tabaco antes de sair para o mar. Os hóspedes da noite ainda não tinham voltado do trabalho, então a casa ficou silenciosa por algumas horas. O vento marinho penetrava pelas paredes porosas e por entre as frestas das janelas, produzindo uma corrente de ar considerável no pequeno corredor que ligava os quartos. Yangjin estava sentada de pernas cruzadas perto de um dos pontos quentes no chão aquecido do quarto onde as mulheres dormiam. Estava remendando um par de calças que tirara da meia dúzia que havia na pilha de peças surradas dos hóspedes. As roupas dos homens não eram lavadas com a frequência necessária, pois tinham poucas mudas e não se importavam com isso. Elas simplesmente vão ficar sujas de novo, queixava-se Gordo, embora os irmãos mais velhos preferissem as roupas limpas. Depois de lavá-las, Yangjin remendava o que podia e pelo menos uma vez por ano, trocava os colarinhos das camisas e paletós que não podiam mais ser remendados ou lavados. Toda vez que o novo hóspede tossia, ela levantava a cabeça. Tentava se concentrar em seus pontos cuidadosos em vez de na filha, que limpava o chão da casa. 2 vezes por dia, o chão de papel encerado amarelo era varrido com uma escova curta e em seguida esfregado à mão com um pano limpo. A porta da frente da casa se abriu devagar, e mãe e filha desviaram o olhar do que estavam fazendo. Junho, o carvoeiro, tinha chegado para receber seu dinheiro. Yangjin se levantou do chão para falar com ele. Sunja fez uma reverência mecânica e em seguida retomou o trabalho. Como vai sua esposa? Perguntou Yangjin. A esposa do carvoeiro tinha um estômago sensível e de tempos em tempos precisava ficar de repouso. Ela se levantou cedo hoje de manhã e foi para o mercado. Não há como impedir essa mulher de trabalhar. A senhora sabe como ela é, respondeu Junho, orgulhoso. O senhor é um homem de sorte.
Yangjin pegou a bolsa de moedas para pagá-lo pelo carvão daquela semana. Ajumone, se todos os meus clientes fossem como a senhora, eu nunca passaria fome. A senhora sempre me paga em dia, exclamou ele rindo com prazer. Yangjin sorriu. Todas as semanas ele se queixava de que ninguém o pagava em dia, mas a maioria das pessoas deixava de comer para pagá-lo, já que naquele inverno estava fazendo frio demais para ficar sem carvão. Além disso, o carvoeiro era um homem roliço, que bebia uma xícara de chá e aceitava um lanche em todas as casas pelas quais passava. Nunca havia passado fome, nem mesmo naqueles anos de escassez. Sua mulher era a melhor vendedora de algas do mercado e ganhava uma quantia considerável. Aqui na rua, aquele cão imundo do Li não me paga o que deve. As coisas não estão fáceis. Todos estão passando por dificuldades. Não, as coisas não estão nada fáceis. Mas sua casa está cheia de hóspedes porque a senhora é a melhor cozinheira de Gyeongsangdo. O pastor está hospedado aqui? Encontrou uma cama para ele? Eu disse a ele que a senhora prepara o melhor sargo de Busan. Junho farejou o ar, perguntando-se se conseguiria comer algo antes de ir para a casa seguinte, mas não sentiu o aroma de nada saboroso. Yangjin olhou de relance para a filha, que parou de limpar o chão e foi até a cozinha preparar algo para o carvoeiro comer. Sabia que o rapaz já tinha ouvido falar de sua comida, porque o irmão ficou hospedado aqui 10 anos atrás? Ah, o estômago tem uma memória melhor do que a do coração. Pastor? Yangjin pareceu confusa. O jovem rapaz que veio do norte. Eu o encontrei na noite passada, vagando pelas ruas à procura de sua casa. Baek Isak, um sujeito elegante. Mostrei a ele onde a senhora morava e o teria acompanhado, mas tinha que fazer uma entrega para o filho da mãe do Cho, que finalmente conseguiu dinheiro para me pagar depois de um mês me enrolando. Enfim, contei ao pastor sobre os problemas estomacais de minha esposa e sobre como ela trabalha duro no mercado, e sabe, ele disse que ia orar por ela na mesma hora. Simplesmente baixou a cabeça e fechou os olhos. Não sei se acredito nessas coisas, mas imagino que não faça nenhum mal. É um rapaz muito bonito, não acha? Ele já foi embora? Eu gostaria de cumprimentá-lo. Sunja trouxe uma xícara de chá de cevada quente, um bule e uma tigela de batatas doces cozidas em uma bandeja de madeira, que colocou diante dele. O carvoeiro se sentou em uma almofada no chão e devorou as batatas doces ainda quentes. Mastigou com cuidado antes de continuar falando. Então, hoje pela manhã, perguntei à minha esposa como ela estava se sentindo, e ela respondeu que não estava mal e foi trabalhar. Talvez aquela oração tenha servido de alguma coisa, no fim das contas. Ele é católico! Yangjin não tinha a intenção de interrompê-lo com tanta frequência, mas não havia outra maneira de conversar com Junho, que seria capaz de falar sem parar por horas a fio. O marido dela costumava dizer que para um homem o carvoeiro era falastrão demais. Um padre? Não. Ele não é padre. Esse pessoal é diferente. Baek é protestante. Desses que podem se casar. Está indo para Osaka, onde o irmão mora. Eu não me lembro de o ter conhecido. Ele continuou a mastigar em silêncio e tomou pequenos goles do chá. Antes que Yangjin tivesse oportunidade de dizer algo, Junho continuou. Aquele desgraçado do Hirohito se apoderou de nosso país, roubou as melhores terras, o arroz, o peixe, e agora está levando nossos jovens. Ele suspirou e comeu outro pedaço de batata. Bem, não culpo os jovens por irem para o Japão. Não há como ganhar dinheiro aqui. É tarde demais para mim, mas se tivesse um filho... Junho fez uma pausa, pois não tinha filhos e ficava triste ao pensar nisso. Eu o teria mandado para o Havaí. Minha esposa tem um sobrinho esperto que trabalha em uma plantação de cana-de-açúcar lá. O trabalho é duro, mas e daí? Pelo menos ele não trabalha para esses desgraçados. Outro dia, quando fui até as docas, os filhos da puta tentaram me dizer que eu não podia. Yangjin franziu o senho ao ouvi-lo dizer palavrões. Em uma casa tão pequena, as garotas na cozinha e Sunja, que agora estava limpando o chão do quarto, ouviam tudo e sem dúvida estavam prestando atenção na conversa dos dois. Posso lhe servir mais chá? Junho sorriu e empurrou a xícara vazia na direção dela com ambas as mãos. É culpa nossa termos perdido o país. Eu sei disso, prosseguiu ele. Aqueles malditos aristocratas filhos de uma puta nos venderam. Nenhum único desses Yangban idiotas tem colhão suficiente. Tanto Yangjin quanto Sunja sabiam que as meninas estavam rindo na cozinha das tiradas do carvoeiro, que eram as mesmas todas as semanas. Eu posso ser um camponês, mas sou um trabalhador honesto e jamais teria permitido que um bando de japoneses ficasse com nosso país. Ele tirou um lenço branco limpo do paletó coberto de poeira de carvão e assoou o nariz. Malditos! É melhor eu continuar a fazer minhas entregas. A viúva pediu que ele esperasse enquanto ela ia até a cozinha.
Em seguida, acompanhou-o até a porta da frente e entregou-lhe uma trouxa de batatas recém-colhidas. Uma das batatas escapou e rolou pelo chão. O carvoeiro a pegou depressa e a colocou em um dos bolsos fundos do paletó. Nunca devemos perder nada que seja valioso. São para sua esposa, disse Yangjin. Por favor, diga que mandei meus cumprimentos. Obrigado. Junho se apressou em calçar os sapatos e foi embora. Yangjin permaneceu junto à porta enquanto ele se afastava e só voltou para dentro quando ele entrou na casa seguinte. Sem o palavrório petulante do fanfarrão, a casa pareceu mais vazia. Sunja estava de joelhos, terminando de limpar o chão do corredor que ligava a sala de estar ao restante da casa. A garota tinha o corpo firme como um bloco de madeira pálido, muito parecido com o da mãe e com grande força nas mãos hábeis, braços com bons músculos e pernas fortes. Sua constituição baixa e larga era ideal para o trabalho duro, e havia pouca delicadeza em seu rosto e extremidades, mas ainda assim era bastante atraente fisicamente, mais interessante do que bonita. Aonde quer que fosse, Sunja chamava atenção por sua energia e vivacidade. Os hóspedes não paravam de cortejá-la, mas nenhum deles tivera êxito. Seus olhos escuros brilhavam como pedras reluzentes de um rio depositadas em uma superfície alva e lisa e quando ria, era impossível não fazer o mesmo. O pai, Oni, a mimava desde o nascimento, e desde muito pequena Sunja considerava que seu maior dever era fazê-lo feliz. Assim que aprendeu a andar, passou a segui-lo como um animal de estimação leal, e por mais que admirasse a mãe, depois que o pai morreu, Sunja passou de uma menina alegre a uma moça séria. Embora nenhum dos irmãos Chung tivesse dinheiro para se casar, Gombo, o mais velho, já dissera em mais de uma ocasião que uma moça como Sunja daria uma ótima esposa para um homem que quisesse prosperar. Gordo a adorava, mas se contentava em admirá-la como uma cunhada mais velha, embora ambos tivessem 16 anos. Se um dos irmãos pudesse se casar, seria Gombo, o primogênito, quem tomaria uma esposa primeiro. No entanto, nada disso importava mais, já que recentemente Sunja havia renunciado a todas as suas perspectivas de futuro. Estava grávida e o pai do bebê não podia se casar com ela. Havia confessado isso à mãe na semana anterior, mas, é claro, ninguém mais sabia. Ajumone, Ajumone! Gritou a criada mais velha do quarto onde os hóspedes dormiam. Yangjin foi correndo até lá. Sunja largou o pano e foi atrás dela. Tem sangue no travesseiro, e ele está encharcado de suor. Bok, a mais velha das duas irmãs que trabalhavam como criadas, inspirou profundamente para se acalmar. Não tinha o hábito de elevar a voz e não queria assustar as outras, mas não sabia se o hóspede estava morto ou agonizando e teve medo de se aproximar dele. Todas ficaram em silêncio por um instante. Então Yangjin mandou que a criada saísse do quarto e esperasse junto à porta. Acho que é tuberculose, disse Sunja. Yangjin concordou. A aparência do hóspede lembrava a de Oni em suas últimas semanas. Vá chamar o farmacêutico, ordenou ela a Bok, mas em seguida mudou de ideia. Não, espere. Posso precisar de você. Isaac estava adormecido com a cabeça no travesseiro, avermelhado e coberto de suor, sem ter consciência das mulheres que o observavam. Doc, a criada mais jovem, tinha acabado de chegar da cozinha e abafou um grito, sendo silenciada pela irmã. Quando o hóspede chegará na noite anterior, sua palidez era perceptível, mas à luz do dia seu belo rosto tinha um tom cinzento, da cor da água da chuva suja coletada em um jarro. Seu travesseiro estava úmido, pontuado de pequenos respingos vermelhos onde ele havia tossido. Murmurou Yangjin surpresa e ansiosa. Temos que tirá-lo daqui imediatamente. Os outros podem ficar doentes. Doc, esvazia a despensa. Rápido! Ela o acomodaria na despensa, onde o marido tinha dormido quando estava doente. Mas seria muito mais fácil se ele tivesse condições de caminhar até os fundos da casa em vez de ela ter que carregá-lo sozinha. Yangjin puxou a ponta do colchão em uma tentativa de acordá-lo. Pastor Beck, senhor. Yangjin tocou o ombro dele. Senhor, por fim, Isaac abriu os olhos. Não se lembrava de onde estava. Em seu sonho, estava em casa, descansando perto do pomar de macieiras. As árvores eram uma profusão de flores brancas. Quando voltou a si, reconheceu a dona da pensão. Está tudo bem? O senhor tem tuberculose? Perguntou Yangjin. Com certeza, ele devia saber. Ele balançou a cabeça. Não, eu tive 2 anos atrás. Mas me recuperei e estou bem desde então. Isaac colocou a mão na testa e sentiu o suor na linha dos cabelos. Levantou a cabeça e a sentiu pesada. Ah, minha nossa, disse ao ver as manchas vermelhas no travesseiro. Sinto muito, eu não teria vindo para cá se soubesse que poderia contaminá-las. É melhor eu ir embora.
Não quero colocá-las em risco. Isaac fechou os olhos porque se sentia muito cansado. Passará a vida adoentado, e seu mais recente episódio de tuberculose fora apenas uma das muitas enfermidades que o haviam acometido. Os pais e os médicos não queriam que ele fosse para Osaka, apenas o irmão Yoseb achava que seria melhor para ele, já que o clima lá era mais ameno do que em Pyongyang. Além disso, Yoseb sabia que Isaac não queria ser visto como um inválido, como tinha sido tratado durante a maior parte da vida. É melhor eu voltar para casa, disse Isaac com os olhos ainda fechados. O senhor vai morrer no trem. Seu estado vai piorar antes de começar a se recuperar. Consegue se sentar? Perguntou Yangjin. Isaac ergueu o tronco e se apoiou contra a parede fria. Tinha se sentido cansado durante a viagem até lá, mas agora era como se um urso o estivesse empurrando. Recuperou o fôlego e se virou para tossir. A parede ficou manchada de gotículas de sangue. Vai ficar aqui. Até melhorar, disse Yangjin. Ela e Sunja se entreolharam. Não tinham ficado doentes quando Oni teve tuberculose, mas as meninas, que ainda não trabalhavam lá na época, e os hóspedes tinham que ser protegidos de alguma maneira. Yangjin olhou para o rosto dele. Consegue caminhar um pouco, até os fundos da casa? Temos que o isolar dos outros. Isaac tentou se levantar, mas não conseguiu. Yangjin acenou com a cabeça. Pediu a Doc que fosse chamar o farmacêutico e a Bok que voltasse para a cozinha para preparar o jantar dos hóspedes. Em seguida pediu que Isaac se deitasse no colchão e arrastou lentamente a cama, levando-a até a despensa, da mesma maneira que fizera com o marido 3 anos antes. Eu não tive a intenção de causar nenhum mal a vocês, murmurou Isaac. O jovem amaldiçoou a si mesmo intimamente por seu desejo de ver o mundo além do lugar onde havia nascido e por se enganar, acreditando que estava bem o suficiente para ir a Osaka quando sentia que nunca ficaria de todo curado daquela enfermidade. Se infectasse alguma das pessoas com quem tivera contato, sua morte seria a responsabilidade dele. Se ia morrer, esperava que fosse rápido para poupar os inocentes. 4. Junho de 1932. No início do verão, menos de 6 meses antes de o jovem pastor chegar à pensão e cair doente, Sunja conhecera o novo negociante do mercado de peixe, Kwon-su. A brisa marinha estava fria na manhã em que Sunja fora ao mercado comprar peixe para a pensão. Desde que era apenas um bebê amarrado às costas da mãe, ela ia ao mercado aberto em Nampudong. Depois, quando era uma menina, segurava a mão do pai enquanto caminhavam até lá, trajeto que levavam quase 1 hora para percorrer por causa de seu pé torto. A tarefa era mais divertida com o pai do que com a mãe, porque todos na aldeia o cumprimentavam de maneira muito afetuosa ao longo do caminho. A boca defeituosa de Oni e seus passos desajeitados pareciam desaparecer quando os amáveis vizinhos o paravam para perguntar sobre a família, a pensão e os hóspedes. Oni nunca dizia muito, mas a filha sabia, já naquela época, que muitos buscavam sua aprovação silenciosa, a mirada reflexiva de seus olhos sinceros. Depois da morte de Oni, Sunja ficará encarregada de fazer as compras para a pensão. Sua rota não se desviava daquela que o pai e a mãe haviam lhe ensinado. Primeiro os produtos frescos, em seguida, os ossos para a sopa no açougueiro. Por fim alguns itens das ajumas do mercado, que ficavam agachadas ao lado de bacias cheias de especiarias, longas fileiras de reluzentes peixes-espada ou sargos gordos pescados horas antes, as mercadorias dispostas de maneira atrativa em panos encerados vermelhos e cor de turquesa estendidos no chão. O grande mercado de peixe, um dos maiores do tipo em toda a Coreia, se estendia pela praia rochosa coberta de seixos e cascalho, e as ajumas anunciavam sua mercadoria ao mais alto que podiam, cada uma de seu quadrado de lona. Sunja estava comprando algas com a mulher do carvoeiro, que vendia as de melhor qualidade. Quando esta notou que o novo negociante de peixes estava olhando para a garota da pensão. Que sem vergonha! Vejam como ele a olha! Tem quase idade para ser seu pai. A ajuma das algas revirou os olhos. Só porque é rico, isso não dá a ele o direito de ser tão descarado com uma moça de boa família. Sunja olhou para cima e viu o forasteiro, com seu terno ocidental de cores claras e sapatos de couro branco. Ele estava com os outros negociantes junto aos escritórios com paredes de chapas corrugadas e madeira. Usando um chapéu panamá creme, como os atores nos posteriores de filmes, Kwon-su se destacava entre os outros homens que vestiam roupas escuras, como uma ave elegante com plumagem de um branco leitoso. Olhava para ela fixamente, mal prestando atenção aos homens que falavam à sua volta. Os negociantes eram responsáveis pela compra no atacado de todos os peixes que passavam por ali.
Não apenas tinham o poder de determinar os preços, mas podiam punir qualquer capitão de barco ou pescador, recusando-se a comprar o que eles tivessem pescado. Além disso, podiam negociar com os funcionários japoneses que controlavam as docas. Todos os tratavam com deferência e poucos se sentiam confortáveis perto deles, que raramente se misturavam com pessoas de fora de seu grupo. Os hóspedes da pensão se referiam a eles como intrusos arrogantes que ficavam com todo o lucro da pesca, mas mantinham o cheiro de peixe bem longe das mãos brancas e macias. Ainda assim, os pescadores eram obrigados a manter boas relações com aqueles homens, que tinham dinheiro no bolso para comprar os peixes e podiam lhes dar adiantamentos quando a pesca não era boa. É lógico que uma garota como você vai chamar a atenção de homens extravagantes, mas esse parece descarado demais. Nasceu em Jeju, mas vive em Osaka. Ouvi dizer que fala japonês com perfeição. Meu marido disse que ele é mais inteligente do que todos os outros juntos, mas é astuto. Ele ainda está olhando para você. A Ajuma das algas enrubesceu do rosto ao colo. Sunja balançou a cabeça, pois não queria conferir. Quando os hóspedes flertavam com ela, Sunja os ignorava e continuava a fazer seu trabalho e não ia se comportar de forma diferente agora. De qualquer maneira, as ajumas do mercado tendiam a exagerar. Pode me dar as algas que minha mãe gosta? Sunja fingiu estar interessada nas pilhas retangulares de algas secas, dobradas como tecido e separadas em fileiras de acordo com a qualidade e o preço. A ajuma sorriu voltando a si, e em seguida embrulhou uma grande quantidade de alga para Sunja. A garota contou as moedas e pegou o pacote. Quantos hóspedes sua mãe tem agora? 6. Pelo canto do olho, Sunja viu que o homem estava conversando com outro negociante, mas ainda olhava em sua direção. Ela anda muito ocupada. Claro que sim. Sunja, a vida de uma mulher é trabalho e sofrimento sem fim. É sofrimento após sofrimento. É melhor se preparar, sabe? Você está se tornando uma mulher, então precisa aprender isto. O homem com quem se casar vai determinar sua qualidade de vida. Um bom homem vai lhe dar uma vida decente, já com um homem ruim você terá uma vida amaldiçoada. Mas não importa o que aconteça, sempre espere sofrimento e continue trabalhando duro. Ninguém se preocupa com uma mulher pobre, a não ser nós mesmas. A senhora Junho deu tapinhas na barriga perpetuamente inchada, e se voltou para uma nova cliente, deixando que Sunja voltasse para casa. Durante o jantar, os irmãos Chung mencionaram Koan-su, que acabará de comprar toda a sua pesca. Para um negociante, ele não é mau, comentou Gombo. Prefiro os espertos como ele, que não se deixam enganar. Koan não regateia. O preço é um só, e costuma ser justo. Não me parece que ele tente passar a perna em nós como os outros, não dá para se recusar a vender para ele. Gordo acrescentou então que soubera pelo vendedor de gelo que o negociante de peixes de Jeju era incrivelmente rico. Passava apenas 3 noites por semana em Busan, mas vivia em Osaka e Seul. Todos o chamavam de chefe. Konsu parecia estar em toda parte. Sempre que ela ia ao mercado, ele aparecia sem disfarçar seu interesse. Embora Sunja tentasse ignorar os olhares do homem e cuidar de seus afazeres, seu rosto ficava quente na presença dele. Uma semana depois, ele a abordou pela primeira vez. Sunja tinha acabado de fazer as compras e estava caminhando sozinha pela estrada que levava até a balsa. Senhorita, o que vão servir para o jantar na pensão esta noite? Eles estavam sozinhos, mas não muito distantes do burburinho do mercado. Sunja olhou para ele e apressou o passo sem responder. Seu coração batia acelerado de medo e ela torceu para que ele não a estivesse seguindo. No trajeto da balsa, tentou se lembrar da voz dele. Era a voz de alguém forte que tentava soar gentil. Tinha também um leve sotaque de Jeju, o prolongamento de determinadas vogais. Não falava como as pessoas de Busan. Havia pronunciado a palavra jantar de maneira peculiar, e ela levará um momento para entender ao que ele estava se referindo. No dia seguinte, Ansu a alcançou enquanto ela voltava para casa. Por que ainda não está casada? Já tem idade suficiente. Sunja apressou o passo e o deixou para trás. Ele não a seguiu. Embora ela não respondesse, Ansu insistia em falar com ela. Fazia sempre uma única pergunta, nunca dizia nada além disso e nunca repetia a pergunta, mas sempre que havia, e se Sunja estivesse perto o bastante para ouvi-lo, dizia algo, e ela se afastava apressada sem dizer uma palavra. Ansu não se deixava abater por sua falta de resposta. Se Sunja tivesse tentado entabular uma conversa, ele a teria achado vulgar. Gostava da aparência dela. Cabelos brilhosos presos em uma trança, seios fartos amarrados por baixo da blusa branca engomada, a longa faixa habilmente amarrada e os passos apressados e decididos.
Suas jovens mãos mostravam sinais de trabalho. Não eram as mãos delicadas e experientes de uma garota de casa de chá nem as mãos pálidas e macias de uma jovem aristocrata. Seu corpo agradável era compacto e roliço, os braços cobertos por longas mangas brancas, pareciam ternos e reconfortantes. A privacidade secreta de seu corpo o excitava, ele ansiava por ver sua pele. Não era filha de um homem rico, tampouco de um homem pobre, mas havia algo de diferente no porte da garota, uma espécie de determinação. Ansu tinha descoberto quem ela era e onde morava. Seus hábitos de compras eram os mesmos todos os dias. Pela manhã, ia ao mercado e partia imediatamente depois de fazer as compras, sem demora. Ele sabia que com o tempo iam se conhecer. Foi na segunda semana de junho. Sunja tinha terminado as compras do dia e estava voltando para casa, carregando uma cesta cheia em cada braço. 3 estudantes japoneses adolescentes com o paletó desabotoado se dirigiam ao cais para pescar. Fazia um dia quente demais para ficarem parados, então os rapazes resolveram matar aula. Quando viram Sunja, que ia na direção da balsa de Yondo, os rapazes a cercaram, aos risos. Um estudante magro e pálido, o mais alto dos 3, pegou um dos longos melões amarelos de sua cesta e o atirou para os amigos por cima da cabeça de Sunja. Devolvam, disse ela calmamente em coreano, torcendo para que os rapazes não fossem pegar a balsa. Aquele tipo de incidente acontecia com frequência no continente, mas havia poucos japoneses em Yondo. Sunja sabia que era importante sair daquela situação depressa. Os estudantes japoneses implicavam com os jovens coreanos, e algumas vezes acontecia o contrário. Crianças coreanas pequenas eram orientadas a nunca andar sozinhas, mas Sunja tinha 16 anos e era uma garota forte. Imaginou que os rapazes japoneses a tivessem confundido com alguém mais jovem e tentou soar mais autoritária. O que foi? O que foi que ela disse? Perguntaram eles em japonês rindo. Não entendemos o que disse, sua vadia fedida. Sunja olhou em volta, mas ninguém parecia observá-los. O condutor da balsa estava ocupado conversando com 2 outros homens, e as ajumas na área mais externa do mercado estavam concentradas em seu trabalho. Devolvam agora, disse ela com a voz firme, estendendo a mão direita. A cesta estava apoiada na dobra do cotovelo e ficava cada vez mais difícil manter o equilíbrio. Olhou diretamente para o rapaz magrelo, que era um palmo mais alto do que ela. Os rapazes riram e continuaram a murmurar em japonês que Sunja não compreendia. 2 deles jogavam o melão amarelo um para o outro, enquanto o terceiro começou a vasculhar a cesta que Sunja levava no braço esquerdo e que agora temia soltar. Os rapazes eram mais ou menos da idade dela, ou mais novos, mas estavam em forma e cheios de uma energia imprevisível. O terceiro rapaz, o mais baixo, tirou os rabos de boi do fundo da cesta. Os iobos não apenas comem cachorros, mas agora estão roubando a comida deles também. Garotas como você comem ossos? Sua vadia estúpida. Sunja agitava as mãos no ar, tentando pegar de volta os ossos para a sopa. A única palavra que entendeu foi iobo, que normalmente significava querido, mas que os japoneses também usavam para se referir aos coreanos de forma pejorativa. O rapaz baixinho ergueu um osso e em seguida o cheirou, fazendo uma careta. Que coisa nojenta! Como esses iobos conseguem comer uma merda dessa? Ei, isso é caro. Devolva! Gritou Sunja, incapaz de conter as lágrimas. O quê? Eu não entendo o que você diz, coreana estúpida. Por que não fala japonês? Todos os súditos leais do imperador devem saber falar japonês. Você não é uma súdita leal? O rapaz mais alto ignorava os outros. Estava avaliando o tamanho dos seios de Sunja. Essa iobo tem peitos enormes. As garotas japonesas são delicadas, não são como essas reprodutoras. Assustada, Sunja decidiu deixar as compras para lá e sair correndo, mas os rapazes a cercaram e não a deixaram passar. Vamos apertar os melões dela. O rapaz mais alto pegou seu seio esquerdo com a mão direita. Muito bom e suculento. Querem uma mordida? Ele aproximou a boca aberta dos seios dela. O mais baixo segurou a cesta mais leve com força para que ela não conseguisse se mover. Em seguida apertou seu mamilo direito com o dedo indicador e o polegar. Vamos levá-la para algum lugar e ver o que tem debaixo dessa saia longa. Esqueçam a pescaria. Ela pode ser nosso peixe, sugeriu o terceiro rapaz. O mais alto moveu a pelve na direção dela. Não quer provar a minha enguia? Me soltem. Vou gritar, disse ela, mas sentiu a garganta se fechando. Então viu o homem atrás do rapaz mais alto. Ansu agarrou o jovem pelos cabelos curtos da nuca com uma das mãos e tapou a boca dele com a outra. Aproximem-se, sibilou ele para os outros, que, contrariando as expectativas, não abandonaram um amigo, cujos olhos estavam arregalados de pavor.
Vocês merecem morrer, seus filhos da puta, disse em um japonês perfeito. Se voltarem a importunar esta moça, ou se ouvir suas caras feias por aqui novamente, mando acabar com vocês. Pago os melhores assassinos de aluguel japoneses que conheço para eliminarem vocês e suas famílias, e ninguém jamais vai saber como morreram. Seus pais eram uns fracassados no Japão, por isso tiveram que vir para cá. Não tenham ideias idiotas sobre serem superiores a essas pessoas. Ansu sorria enquanto dizia essas coisas. Eu poderia matá-los agora mesmo, e ninguém faria nada, mas seria fácil demais. Posso mandar prendê-los, torturá-los e matá-los, é só querer. Hoje vou liberá-los com uma advertência porque estou generoso e estamos na presença de uma moça. Os dois rapazes permaneceram em silêncio, observando os olhos saltados do amigo. O homem de terno marfim e sapatos de couro branco puxava com cada vez mais força os cabelos do rapaz, que nem ao menos tentou gritar, pois sentia o poder aterrorizante da força implacável do homem. O homem falava exatamente como o japonês, mas seus atos fizeram com que os rapazes concluíssem que devia ser coreano. Não sabiam quem ele era, mas não duvidaram da veracidade de suas ameaças. Peçam desculpas, seus merdas, ordenou ele. Nós sentimos muito. Eles se curvaram diante dela com deferência. Sunja os encarou sem saber o que fazer. Eles se curvaram novamente, e Ansu afrouxou um pouco a mão em torno dos cabelos do rapaz. Virou-se para Sunja e sorriu. Eles disseram que sentem muito. Em japonês, é claro. Gostaria que se desculpassem também em coreano? Posso obrigá-los a fazer isso. Posso obrigá-los a escrever uma carta se quiser. Sunja fez que não com a cabeça. O rapaz mais alto estava chorando. Quer que eu os atire no mar? Ele estava brincando, mas ela não conseguiu sorrir, apenas balançou a cabeça novamente. Os rapazes poderiam tê-la arrastado para algum lugar e ninguém os teria visto. Por que Konsu não tinha medo dos pais deles? Não havia dúvida de que um estudante japonês poderia colocar um coreano adulto em apuros, pensou ela. Por que ele não estava preocupado? Sunja começou a chorar. Está tudo bem, disse Ansu a Sunja em voz baixa, soltando o rapaz mais alto. Os rapazes colocaram o melão e os ossos de volta nas cestas. Nós sentimos muito, disseram mais uma vez, fazendo uma grande reverência. Nunca mais apareçam por aqui. Está claro, cabeças de bagre? Disse Ansu em japonês, sorrindo cordialmente para garantir que Sunja não entendesse o que havia acabado de dizer. Os rapazes se curvaram de novo. O mais alto tinha urinado um pouco no uniforme. Eles saíram andando na direção da cidade. Sunja colocou as cestas no chão e começou a soluçar. Seus antebraços pareciam prestes a cair. Ansu tocou de leve seu ombro. Você mora em Yondo. Ela fez que sim. Sua mãe é a dona da pensão. Sim, senhor. Vou levá-la para casa. Ela fez que não com a cabeça. Já lhe dei muito trabalho. Posso ir para casa sozinha. Sunja não conseguia levantar a cabeça. Preste atenção, precisa ter o cuidado de não andar por aí sozinha nem sair à noite. Quando for ao mercado sozinha, deve pegar sempre as ruas principais. Sempre à vista das pessoas. Eles estão procurando moças agora. Ela não compreendeu. O governo colonial. Para levar para os soldados na China. Não siga ninguém. Provavelmente vai ser um coreano, homem ou mulher, que vai abordá-la dizendo que tem um bom emprego na China ou no Japão. Pode ser alguém que você conheça. Tenha cuidado, e não estou me referindo apenas a esses rapazes idiotas. Eles são apenas uns garotos maus. Mas até eles podem lhe fazer mal se não tiver cuidado. Está entendendo? Sunja não estava procurando emprego e não entendeu por que ele estava lhe dizendo todas aquelas coisas. Ninguém nunca oferecerá trabalho a ela fora de casa. De qualquer maneira, nunca deixaria a mãe. Mas ele estava certo. Havia muitas maneiras de desgraçar uma mulher. Diziam que as mulheres de famílias com posses levavam lâminas de prata escondidas sob a blusa para se proteger ou cometer suicídio caso fossem desonradas. Ansu lhe entregou um lenço, e ela secou o rosto. É melhor você ir para casa. Sua mãe vai ficar preocupada. Ansu a acompanhou até a balsa. Sunja colocou as cestas no chão e se sentou. Havia apenas 2 outros passageiros na embarcação. Sunja fez uma reverência. Ko Ansu a estava observando novamente, mas sua expressão havia mudado. Ele parecia preocupado. Quando a balsa começou a se afastar do cais, ela se deu conta de que não havia agradecido a ele.